Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Pessoal, eu fiquei sabendo que algumas pessoas estão até deixando de acreditar na Bíblia por causa de uma contradição terrível que ocorre lá em 2 Samuel 21:19. Vamos ler o texto lá para nós entendermos, tá? Vamos ler em português, tá? Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaare-Oregim, o belemita, feriu Golias. Opa! Quem feriu Golias? Elanã? Mas não tinha sido Davi? Pronto, Pronto, acabou, a Bíblia é falsa, cristianismo é falso, judaísmo é falso, não acredito mais na Bíblia, vou embora, tá? Pô, gente, isso é muito feio, Se você não quer acreditar na Bíblia, não quer achar que a Bíblia é verdadeira, fala que você não acredita mais, você não acredita em Deus, tá? É mais bonito, tá? Do que arrumar uma desculpinha dessa, tá? Para você deixar de acreditar na Bíblia, tá? Mas isso aí vai só mostrar que a Bíblia é verdadeira, porque você está cumprindo uma profecia bíblica, que é a profecia da apostasia, tá? Então, a pessoa, abandonar a fé por causa de uma coisinha dessa, é um apóstata, Ele está simplesmente abandonando porque ele quer, E ele arrumou aí essa desculpinha, tá? Então, a sua apostasia, o fato de você abandonar a fé na Bíblia por causa de uma bobagem dessa, isso só mostra que a Bíblia é verdadeira, tá? Você está cumprindo as profecias bíblicas, Para você ver como que é, gente. Uma bobagem dessa é o suficiente para a pessoa considerar a Bíblia falsa. Só que o fato de as pessoas estarem cumprindo as profecias bíblicas, como a apostasia que está acontecendo hoje em dia, Todo mundo abandonando, todo mundo virando ateu, abandonando por causa até de uma bobagem dessa, aí a pessoa não enxerga, poxa, eu estou cumprindo a profecia da Bíblia, olha só, as profecias estão acontecendo, está acontecendo a apostasia prevista. Isso a pessoa não enxerga, Isso é de escala global, isso a pessoa não enxerga, tá? Agora, isso é que a pessoa enxerga, Então, é a história lá do cisco e da trave no olho da pessoa, A pessoa enxerga o cisco no olho do outro, mas não enxerga a trave no olho dele, Não enxerga a trave, que é a apostasia global, Negócio gigante, isso provando que a Bíblia é verdadeira, mas um cisquinho, que é um erro de grafia da Bíblia, tá? É um erro de cópia da Bíblia. Isso ela enxerga, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês no original hebraico, tá? Esse versículo aqui, quando a gente lê no original hebraico, ele tá muito estranho. A gente percebe já que tem erros de cópias, tá? Mas a tradição que já vem antes de Cristo, ela quer preservar os erros, tá? Então, nós sabemos que aqui o texto está escrito errado, mas nós não corrigimos, tá? Quando eu digo nós, eu quero dizer os escribas, eu não estou nessa, eu não estou incluído nessa, tá? Os escribas, da antiguidade e tal, eles não corrigiam o texto, mesmo com os erros. Desde quando isso? Desde antes de Cristo, tá? Então, esse texto aqui chegou na mão de algum escriba já errado, E a partir daí começaram a copiar, E nessa época, que já é antes de Cristo, já existia a tradição de não corrigir os erros. Os erros têm que ser mantidos para preservar a originalidade do texto, tá? E eu posso mostrar isso para vocês, tá? Através lá do meu trabalho que eu estou fazendo dos manuscritos do Mar Morto. Gente, contribui lá com o trabalho para eu terminar, gente. São 54 páginas, eu só fiz 3, tá?
clica aqui embaixo, entra lá no Apoia-se, cadastra lá, contribua com pelo menos R$5 para eu terminar esse trabalho. Está parado desde outubro de 2018, já. Nós estamos em 2020, tá? Então é um trabalho super importante, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, agora vocês vão poder ver como que é importante esse trabalho que eu estou fazendo, tá? Só um exemplozinho, né? Então, ó, olha só. Isso aqui, tá? É o manuscrito, tá? Aqui é Isaías 2:18, tá? Você está vendo aqui, ó, ponto indicando que o Vav não deveria estar aqui, tá? Então eu vou tirar isso aqui para você ver, ó. Tem um outro aqui também, não. Ponto indicando que o Vav não deveria estar aqui. Então, quer dizer, ele está falando o seguinte, que esse Vav não era para estar aqui. Você está vendo que tem um pontinho aqui, ó? Tá? Tem um pontinho aqui em cima do Vav. Isso aqui não tem nada a ver com o Roland, tá? Porque nessa época ainda não existiam os pontinhos. Nessa época aqui dos manuscritos, eles colocavam um pontinho em cima das letras para indicar o seguinte: essa letra não era para estar aqui, tá? Os pontos serviam para indicar erros, tá? Era um pontinho em cima de uma coisa errada, tá? Então tem em cima desse e em cima desse, indicando que esse Vav não era para estar aqui e esse Vav também não era para estar aqui, tá? Mas essa palavra está escrita errada? Não, essa palavra está escrita correta. Aonde estava errado? Estava errado no texto que o cara estava copiando, tá? Então, o cara estava copiando essa palavra aqui e ele viu que a palavra estava errada, tá? A palavra faltava esse Vav, então ele colocou, ele falou, pô, eu vou consertar o erro, né? Vou pôr esse Vav aqui. Aí ele viu também que estava faltando mais um Vav aqui, ele também pôs um Vav aqui. Tá? Então ele corrigiu o erro do texto que ele estava copiando de Isaías 2:18, que tinha um erro de concordância verbal. Tá? Se você não pôr esses dois Vavs aqui, cria-se um erro de concordância verbal. Mas aí veio o corretor, né, a pessoa que corrige o texto depois, ela passou olhando e falou, opa, ó, esse Vav não era para estar aqui. Aí ele pôs um pontinho. Esse Vav não era para estar aqui. Aí ele pôs um pontinho aqui também. Tá? Isso, se tirar esses dois Vav, não vai ficar errado? Vai ficar errado, tá? Mas é para ficar errado, entenderam? Não é para consertar o texto, tá? É isso que o corretor fez aqui, ó. Então, se você clica aqui, ó, ele vai para a explicação. Olha só aqui, ó. Linha 25, terceira palavra, tá? Ocorre algo curioso aqui. O texto massorético, que é o texto que nós temos hoje em dia, tá? Possui um erro de concordância. A tradução literal do texto massorético é: os ídolos totalmente desaparecerá. Então tá errado, um erro de concordância, né? O correto seria: os ídolos totalmente desaparecerão, né? O texto está errado, tá? Pois traz Yahlof. Yahlof significa desaparecerá, no lugar de Yahlofo, desaparecerão, que seria o correto. Veja Salmo 102, 26, 27. Já o texto de Qumran, né, que é o texto do Mar Morto, tá? Já o texto do Mar Morto traz a conjugação correta do verbo, Yahlofo, tá? Se você achar que aqui está diferente daqui, é porque é escrita plena e escrita defectiva, tá? Aqui você vai ver que aqui tem um Vav e aqui não tem. Porque aqui está na plena e aqui está na defectiva, tá? Mas veja que aqui tem Vav, né? Aqui tem Vav, então essas duas maneiras aqui seriam corretas de escrever. E essa maneira aqui que está no texto massorético seria errada, tá? O que é curioso é que, mesmo a conjugação estando correta, repare que um editor colocou um ponto acima das duas letras Vav da palavra, né? Que é isso aqui que eu falei, ó. Ele colocou um pontinho aqui nesse Vav e um pontinho aqui nesse Vav. Clica aqui e volta para baixo. Estes pontos não têm relação com o Roland do texto massorético. Na verdade, eles indicam que essas duas letras Vavs não deveriam estar aqui. Ou seja, o texto que o escriba aqui estava copiando continha a escrita errada, Yahlof. Ele tentou corrigir a escrita, colocando a conjugação correta. Yahlofo.
porém o editor do texto considerou isso errado. Ou seja, mesmo o texto estando errado, deveria se manter o erro para preservar a originalidade do texto. É isso que ocorre em M. Tá? Então existe a tradição já antes de Cristo, porque os manuscritos Mar Morto são antes de Cristo, de manter os erros de cópia. Quando um escriba tentava consertar o erro, vinha o corretor, passava e fazia, por que você corrigiu isso aqui? Não é para corrigir. Ele colocava pontinhos indicando que ali não é para corrigir o erro. Tá? É isso que ocorre em 2 Samuel 21, 19. Tá? Tem erros e não é para corrigir o erro, é para ficar errado. Tá? Então, isso acaba trazendo aqui para gente uma tradução bem estranha, até nomes estranhos que não existem. Esse nome aqui não existe, tá? Jaaré, Oregino, isso aqui não é um nome, isso aqui não existe, eu já vou mostrar para vocês o que é, tá? Acaba também transformando Elanã no cara que matou Golias, tá? Também acaba criando uma palavra aqui que não existe, Belamita, deixa eu ver, Elanã, filho de Jarel, Belamita, feriu Golias. Bom, esquece, né? Acaba criando aqui vários erros, tá? Então, mas, graças a Deus, né? Este mesmo versículo, igualzinho, só que correto, tá? Escrito de forma correta, ele está em 1 Crônicas 25, tá? É o mesmo versículo. Então, 2 Samuel 21, 19 e 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, são o mesmo versículo, só que Samuel está errado e Crônicas está correto. Ainda assim, existe um erro de ortografia em Crônicas, tá? Então, já vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu, tá? Eu fiz aqui uma comparação, tá? Uma tabela de comparação entre Samuel e Crônicas, tá? Então, essa linha é Samuel, essa aqui é Crônicas, né? E assim vai. O que está em vermelho são os erros que foram cometidos, eu vou explicando para vocês, tá? Então, aqui em Samuel está escrito o seguinte, né? Vaterri odi hamilchama begovi in Pelishtim, tá? Pode ver que eu marquei em vermelho aqui, tá? Aqui em Crônicas está escrito Vaterri odi milchama et Pelishtim, tá? Então, a tradução dos dois aqui vai estar igual, tá? E houve, novamente, guerra em Gove, né? Eu acho que em português ficou Gobe, né? Vamos lá ver. Cadê? Em Gobe, tá? Em Gobe com os filisteus, tá? Por que aqui eu marquei em vermelho? Porque isso aqui o artigo definido, tá? Não chega a ser um erro, mas é esquisito, tá? Não se fala assim, tá? É estranho, tá? É a mesma coisa... Uma vez eu vi um americano, né? Aquele... Como que ele chama? O amigo gringo, ele falou assim, né? A paixão do Cristo. Não tá errado falar a paixão do Cristo, mas é estranho, né? Nós falamos paixão de Cristo, né? E não do Cristo, tá? Então aqui seria um erro tipo desse assim, de falar paixão do Cristo ao invés de paixão de Cristo, tá? Então o mais normal é estar sem esse re aqui. E isso mostra que o copista do texto de Samuel, ele cometia uns erros, tá? Era normal assim ele cometer uns erros, tá? Ele escreve de uma maneira meio estranha, tá? Bom, então as diferenças que nós temos aqui seriam que Samuel fala onde ocorreu a guerra, né? A guerra ocorreu em Gobe, que em hebraico é Gove, tá? Você tem um artigo definido aqui desnecessário, não precisa dele. Aqui está escrito in Pelishtim, que significa com os filisteus, e aqui está escrito et Pelishtim, que significa com os filisteus, tá? Então as palavras são diferentes,
mas o significado é o mesmo, tá? Então, até aqui tá tudo bem, tá? Aqui começam problemas, tá? Vayar el-Hanan ben Yare Urgim, tá? Nossa, isso aqui foi de matar, tá? Esse aqui foi de matar. Mas o que é curioso é que tem erros, no Crônicas também está errado o nome do Jair aqui, tá? Jair está escrito errado, o nome dele, tá? Então, Vayar el-Hanan ben Yair está escrito. Mas o correto aqui é ben Yair, tá? Por quê? Você está vendo que tem essa letra aqui, que parece um aspas, né? É o iod, tá? Ela é igual a essa letra aqui, ó, o vav, tá? Só que o vav, o que que ele é? Ele é o iod com a perna mais comprida, tá? Só que acontecia, como as pessoas escreviam à mão, às vezes elas escorregavam um pouquinho mais para baixo, e o iod, né, que é essa letra aqui, ela ficava com a perna mais comprida. Então o escriba ficava meio em dúvida se aquilo era um vav ou aquilo era um iod, tá? Então foi isso que aconteceu aqui, tá? O escriba deu uma escorregada para baixo sem querer e o iod acabou virando um vav, tá? Mas esse nome não existe, tá? O nome aqui é Yair, ou seja, essa letra aqui, ela deveria estar aqui também, tá? Então, igual tá aqui, ó, no site Hebraico Pro, você vê que aqui tá entre parênteses, tá? O que tá entre parênteses não faz parte do texto, tá? É só para dizer que a palavra de trás está errada, né? Então, essa palavra aqui, ela deveria estar desse jeito aqui, ó, Yair, que significa Jair em português, tá? Então, essa palavra aqui está errada nos dois textos, no Samuel e no Crônicas, tá? Aqui no Samuel, o que ele errou foi que ele inverteu a ordem do Yod Koresh. O Yod, né, que é essa letrinha aqui, ela deveria estar aqui, ó, atrás dessa letra aqui que se chama Uresh, né? Quando ele faz isso, ele inverte, ele cria um nome que não existe, o nome Yare, tá? Não existe esse nome, tá? E ele também dá um sobrenome pro Jair aqui, que é também um sobrenome que não existe, tá? Que é Orgim, tá? Orgim significa tecelões, tá? Então, não é o sobrenome do Jair, tá? É tecelões. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte: essa palavra aqui é a palavra final do versículo, tá? Se a gente ver aqui no fim do versículo, né, você veja que ela está aqui, ó, no finalzinho do versículo. Aqui eu não coloquei a tabela para comparar, porque está igual nos dois, tá? No Crônicas e no Samuel essa linha está idêntica, tá? Então, por que que essa palavra aqui, ela foi aparecer aqui no meio do texto? Ela deveria estar no fim do texto e ela apareceu no meio do texto. Por quê? Porque o escriba, ele confundiu essas duas letrinhas aqui com essas duas letrinhas aqui, tá? Vejam que é a mesma letra, tá? Se você falar que o ponto é diferente, o ponto aqui está no meio e aqui o ponto está em cima. Lembre-se que não existia pontos, tá? Então é as mesmas duas letras, tá? Então, na frente dessas duas letrinhas aqui, você tem essa palavra aqui, tá? Então, por isso que ele acabou inserindo essa aqui no meio do texto, tá? Quer ver? Vamos ver lá no Hebraico Pro, onde a gente tem o versículo, né, do 2 Samuel. Olha onde é que ela tá. Ela tá aqui, ó. Tá aqui no meio do texto, tá? E depois aqui no final do texto também. Aqui no final do texto ela está certa, tá? Aqui ela não deveria estar, né? Por que que ele colocou aqui? Porque ele se confundiu com essas duas letrinhas aqui, tá? Então, esse tipo de erro, ele tem até um nome técnico, tá? Eu esqueci o nome, mas existe um nome técnico para esse tipo de erro. É quando a pessoa, ela olha
o final da palavra que é igual, tá? E ele pula para uma outra parte do texto, tá? Então foi isso que aconteceu aqui, né? Ele olhou o final dessa palavra, que é igual ao final dessa daqui, né? E em vez dele ir para a próxima palavra, que seria para a próxima palavra, está certo. Em vez de ele ir para a próxima palavra, que seria essa daqui, ele foi para essa daqui, que está lá no fim do texto, tá? Então, aqui foi esse erro que ocorreu. Então, essa palavra aqui, ela não deveria estar aqui, tá? Que seria... Onde ela está aqui, vamos ver... Aqui. Ela não deveria estar aqui, tá? Essa palavra aqui não deveria estar aqui. Ela deveria só estar aqui, ó. Ela aqui de novo. Então, foi isso que aconteceu, tá? O escriba se confundiu, tá? E eu acredito que aqui existiam vários métodos de cópia, né? Tinha um método que a pessoa ela copiava sozinha, ela pegava um outro texto e copiava sozinha. Existia um outro método onde a pessoa ia escrevendo e uma outra pessoa ia ditando. Eu acredito que nesse caso do Samuel aqui foi esse caso, o caso de estar ditando, né? Então quem errou aqui foi a pessoa que estava ditando e não a pessoa que estava escrevendo, né? A pessoa que estava ditando, ela deveria ter ditado esta palavra aqui, mas ditou esta palavra aqui, porque ele se confundiu por causa dessas duas letras aqui, que são iguais a essas duas letras aqui, tá? Esse é um erro comum de cópia, tem até um nome técnico para isso que agora eu não me recordo, tá? Mas vamos continuar aqui. Então, em primeiro lugar, aqui é Jair, né? Não é Iare, é Iair, ele inverteu as duas letras. Essa daqui não deveria estar aqui, não deveria, tá? E, opa, eu esqueci de marcar em vermelho aqui, ó. Tem mais um erro, tá? Que eu esqueci. Então aqui também tem erro, tá? Aqui, o que aconteceu? A pessoa, ela ouviu errado. E ela escreveu errado porque ela ouviu errado, tá? O texto correto, né, a palavra correta aqui é et, tá? Só que ele escreveu bet. Então veja que é muito parecido, et e bet, tá? Por isso que eu acho que a pessoa estava ditando, tá? Ele não estava copiando, tá? Tinha uma pessoa ditando, ele estava ouvindo e escrevendo. Então, a pessoa falou, né, et, aí ele escreveu bet, porque é parecido, tá? Então, esse é o erro aqui, tá? O correto é esse aqui, tá? Aqui, de novo, eu esqueci de marcar em vermelho, hein? E, olha lá. Halarmi, o mesmo erro, né? Não é bem um erro, né? Mas é estranho que ele comete aqui, ó, tá? É o mesmo tipo de erro. Aqui era só para ele escrever larmi, não halarmi. Fica estranho. Não fica errado, mas fica estranho, né? Seria igual você falar paixão do Cristo ao invés de falar paixão de Cristo, né? Não tem necessidade desse re aqui, tá? Então, outra coisa estranha que ele fez aqui. O que mostra que esse escriba, não sei. Então, não sei se esse escriba não sabia muito de hebraico, né? Não sei exatamente o que aconteceu aqui, por que ele colocava esses re desnecessários aqui, tá? Então, não chega a ser erro, mas desnecessário, tá? Aqui, de novo, ele errou, tá? Ele escreveu et no lugar de escrever arri, tá? Bom, o que justifica assim? Porque se a pessoa estivesse ditando, né, e falasse arri, o cara não ia escrever et. Porque é muito diferente, tá? Mas o que aconteceu aqui foi o seguinte, vamos pegar um espacinho aqui para a gente poder digitar, tá? Aqui foi o seguinte, tá? Irmão de Golias, tá? Então o Larmi aqui, ele é irmão do Golias, tá? Irmão de Golias, tá vendo? Eu errando, tá de novo, né? Falando irmão do Golias, né? Irmão de Golias, né? Fazendo igual o escriba do 2 Samuel, né?
Em português, como é que ficou o nome dele mesmo? Lami, né? Em hebraico é Lahmi, tá? Em português ficou Lami. Então, o Lami, ele é irmão de Golias, tá? Então, tem duas maneiras de você escrever irmão de Golias, tá? Você pode escrever. Vamos lá, vou pegar aqui o hebraico. Você pode escrever Ahi Goliat, tá? Ou então você pode escrever Ar Goliat, tá? Então, você veja que dessa forma aqui, Ar Goliat, né? Ele vai ficar muito parecido, né? A escrita, ela vai ficar muito parecida com Et Goliat, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, essa e essa, ó, ela é praticamente idêntica, tá? A escrita. A diferença é só esse pinguinho aqui embaixo na letra Tav, tá? Se eu vier aqui, né, e colocar um pinguinho aqui, o Ar, que é irmão, vira Et, que não tem tradução o Et, tá? O Et, ele é a partícula acusativa do objeto direto, tá? Em hebraico, por exemplo, você não fala assim, né? Por exemplo, eu como pão, né? Você não pode falar, né? Ani ochel lechem. Você tem que colocar o Et na frente do pão, tá? Que é lechem. Você não pode falar Ani ochel lechem. Você tem que falar Ani ochel et halechem, tá? Então tem que pôr o Et. Não pode pôr. Isso é regra de não pode faltar o Et, tá? Isso é regra de gramática, tá? O Et não significa nada. Tem que pôr antes do objeto direto, tá? É isso, tá? Mas você veja que a escrita é praticamente idêntica, né? Então, o irmão de Golias, Ar Goliat, né? Que fica quase igual Et Goliat, né? Então, como a pessoa escrevia à mão, se ela, por exemplo, segurasse um pouquinho a caneta ali no pezinho do Het, o Het virava um Tav, né? O hebraico ele tem esse problema que existem muitas letras que são parecidas entre si, né? Então, às vezes, dava esse tipo de problema. Então, o que acontece? Em 1 Crônicas, estava escrito Ahi Goliat, mas em 2 Samuel, estava escrito Ar Goliat, que a tradução é a mesma, tá? Aqui é irmão de Golias e aqui é irmão de Golias. Mas o escriba, esse escriba que estava ditando para o outro escriba copiar, a hora que ele viu isso aqui, Ar Goliat, ele achou que era Et Goliat, talvez porque tivesse uma manchinha de tinta aqui embaixo. Então ele falou Et Goliat e o cara que estava escrevendo, né, o escriba que estava escrevendo, escreveu Et Goliat, né? Então vocês vejam que confusão que deu nesse versículo, né? A gente que sabe hebraico, a gente lê o versículo, a gente percebe que o versículo tá esquisito, tá? Então, gente, resumindo a parada, é só erro de escrita, erro de cópia, tá? E graças a Deus que a gente tem, né, segundo Crônicas 20, capítulo 20, versículo 5, tá? Desculpa, 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, né? Que é idêntico ao versículo lá de Samuel, mas está escrito da maneira correta, tá? Então, gente, isso aqui não é nada demais, não é problema nenhum, tá? Não tem por que ninguém deixar de acreditar em Bíblia por causa disso. Gente, que bobeira, gente, que coisa feia. Você não quer acreditar na Bíblia, gente? Não acredite, tá? Você é livre para acreditar e desacreditar no que você quiser, mas não arruma uma desculpinha esfarrapada dentro, tá? É muito feio, tá? Então não tem problema nenhum aqui, gente. Não tem problema nenhum aqui, né? Quem sabe hebraico sabe que isso aqui é normal, né? Então, é isso, tá, gente?
Então é isso aí. Espalhem esse vídeo, né? Curta, compartilha, se inscreva no canal, contribui com o Manuscrito do Mar Morto. Contribua com o projeto, R$5, você não vai morrer por causa de R$5. Pede para as pessoas, seus amigos contribuírem, gente. Estão vendo como é importante esse trabalho, né? Hoje você aprendeu que é uma tradição, desde antes de Cristo, manter os erros no texto. Não pode corrigir o texto, tá? Tem que manter o erro no texto, tá? E você aprendeu isso por quê? Porque eu estou fazendo esse trabalho, nosso querido Mar Morto, você nunca ia saber, meu filho, tá? Então, contribui para eu terminar o trabalho. Eu só fiz 3 páginas, né? São 54, falta 51, tá? Contribui lá com pelo menos R$5, fala pro pessoal contribuir, tá? Com tudo quanto é bobeira, o pessoal contribui, né? Com Spider, com não sei o que, né? Com coisa de comédia, besteira, né? O pessoal contribui. Esse vídeo tá grande, eu não ligo de ficar grande, tá? Eu não sou Felipe Neto para criar videozinho aqui para você dar risada. Isso aqui é estudo, isso aqui é uma verdadeira aula de hebraico, tá? E eu, que sou trouxa de dar isso aqui de graça para vocês, tá? Eu deveria cobrar isso aqui, né? E daí eu peço R$5 lá, né? E ninguém dá nada, porque eu vou pegar essa fortuna e vou fugir para os Estados Unidos, tá? Sei lá, vou fugir para não sei onde. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Até o próximo vídeo, contribui lá, tá? O link tá aqui na descrição do Apoia-se, tá o link aqui do Patreon também, contribui lá, tá? Letra out, tchau. Opa, pessoal, voltei. Vocês acharam que o vídeo tinha acabado, né? Não acabou não, eu esqueci, tá, de dar conclusão no vídeo. Me empolguei tanto aí com o texto em hebraico que esqueci de explicar para vocês em português como esse versículo vai ficar da maneira correta. Tá? A maneira correta é o jeito que está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5. É só ler lá é o corretinho, tá? Mas aqui vamos ver em detalhes, né? Então, primeiro, quem matou quem aqui, tá? Então, esse versículo aqui, né, de 2 Samuel 21:19, não fala de ninguém que matou Golias aqui, tá? Ninguém matou Golias neste versículo aqui. Quem matou Golias foi Davi, tá? Então aqui fala que o Elanã, que ele é filho de Jair, tá? Ele não é filho de Jaré Oregim, até porque não existe esse nome, tá? Acabou virando Jaré aqui porque o escriba inverteu a letra Resh com a letra Yod, e esse Yod deveria estar aqui. Oregim não é o sobrenome desse cara, né? Nem esse nome aqui é um nome composto, né? Orgim, que essa palavra aqui, ela deveria estar aqui no fim, do jeito que está, né? E aqui ela não deveria estar, isso aqui teria que ser apagado, tá? Não era para estar aqui, tá? Então aqui, ó, quem que o Elanã feriu? O Elanã, então, ele é filho de Jair, não é filho de Jaré ou Oregim, tá? Ele é filho de Jair e ele feriu Lami, que em hebraico é Lahmi, tá? Ele é irmão de Golias, ele é Ahi Goliati, ou então Ar Goliati, que foi o Ar Goliati que gerou toda essa confusão, tá? Se lá em Samuel tivesse Ahi em vez de Ar, talvez essa confusão aí não tivesse acontecido, tá? Aí aqui até gerou uma palavra aqui que também não está no texto, é o belemita, tá? Porque o que aconteceu? Em vez de escrever Etilarmi, ele escreveu Beti, que é casa Halarmi, ou seja, casa de Lami. Aí casa de Lami, eu não sei porque ele traduziu aqui como belemita, tá? João Ferreira de Almeida traduziu casa de Lami como belemita, tá? Não sei porque se isso tem uma explicação, tá? Então essa belemita aqui também você pode riscar do texto, tá? Lembra lá no começo do vídeo eu queria achar uma palavra aqui que eu falei que não era para estar aqui e não achei, é essa palavra aqui, belemita, tá?
não deveria estar aqui. Então não tem nada de belemita aqui, tá? E é isso, gente. Está corrigido o texto, tá? Então, o certo é isso aqui. E tornou a haver guerra com os filisteus, tá? Aonde que foi essa guerra? Aqui em Samuel fala, foi em Gob, tá? Aqui em Crônicas não fala o lugar da guerra, tá? E Elanã, filho de Jair, tá? Feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu, né? Então Golias era geteu, cuja haste da lança era como órgão de tecelão, tá? Então, o correto é isso aqui, tá? Então, aqui no 2 Samuel, deveria estar igualzinho isso aqui. A única diferença que deveria ter lá em 2 Samuel é que em 2 Samuel fala o local da guerra, tá? Então, lá deveria estar, e tornou a haver guerra com os filisteus em Gob. Ponto. E aí começa tudo isso aqui. E Elanã, filho de Jair, tá? Então, esse aqui é o correto, tá bom? Então, agora estou indo embora. Letra O, tchau!